para ele comentar um pouco, exatamente, alguma coisa sobre as empresas que estão, né, os negócios que estão sendo criados no Rio Criativo, enfim, fica à vontade. Na verdade, eu construí um tempo recorde aqui, uma apresentação, para começar rapidamente com vocês, acho que principalmente sobre essa sobreposição de cultura e negócio. Como é que eu tenho visto isso e como é que a gente tem visto isso lá pelo Rio Criativo, como é que a gente tem tentado apoiar isso lá no Rio Criativo para as nossas empresas. Enfim, de repente abrir aqui para um rápido debate. Mas eu imagino que vocês estejam ao longo aqui do programa discutindo bastante, né, a convergência, a confluência, a sobreposição de cultura e negócio. E os conflitos. Não sei o quanto disso aqui soa como uma retrospectiva, então vou tentar focar, vou correr bastante para focar mais nos nossos exemplos de lá. Só adiantando, Rio Criativo é um projeto, um programa da Secretaria de Estado de Cultura, em parceria com a PUC, para fortalecer a economia criativa no Rio de Janeiro. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. Tá? Bom, eu sou economista, sou administrador de empresas, eu trabalho há uns 11 anos com empreendedorismo. Ao longo desse tempo todo e até um pouco antes, assim, eu sempre trabalhei mais focado na área de marketing e comunicação, então de alguma maneira eu já conversava com economia criativa mesmo sem saber que o nome disso era economia criativa. E aí eu acho que vocês já debateram bastante isso aqui, mas capitulando em 30 segundos, economia criativa é aquele setor que reúne empresas do segmento criativo. Leia-se, segmento criativo, aquele segmento que tem como principal insumo a criatividade. Se uma empresa é um motorzinho onde eu jogo certos inputs e obtenho alguns outputs, então eu jogo aqui dentro cadeira, dinheiro, recursos humanos, tempero, alumínio, estanho, sei lá o quê, e do outro lado eu tenho outras cadeiras, brinquedo, um filme, um prato, né? Eu tenho outputs ali. Quando eu coloco aqui dentro a criatividade, isso é um pouco mais intangível, ou seja, uma empresa criativa é uma empresa que tem como principal input a criatividade, que é pouco mensurável, que não é escalável, né, que é difícil de você quantificar, de você avaliar o preço disso, mas isso é a essência de uma empresa criativa, como vocês bem devem saber. Na Secretaria de Estado de Cultura, a gente trabalha com esse recorte aqui, entendendo a economia criativa como esses subsegmentos. Cênicas, artes visuais, leia-se aqui mais cinema, música, audiovisual, artes visuais, música, audiovisual mais como cinema, artes visuais, enfim, artes plásticas de uma maneira geral, animação, games, TV, rádio, software aplicado à economia criativa, cultura popular, artesanato, publicidade, literatura, mercado editorial, moda, design, cultura e restauro, gastronomia, turismo cultural, educação, entretenimento e eventos. Tá? Esse é corte, sendo que a gente tem uma ênfase, né, aí no audiovisual, porque se a gente considerar games, TV, rádio, publicidade, isso também faz parte de audiovisual. A gente tem uma produção audiovisual bem forte aqui no estado. Tá? E interessante a gente pensar que esses produtos, né, ou esses outputs da economia criativa são de fato uma sobreposição de artes e de talentos e de outros diversos produtos. Então, se a gente bate o olho numa Marquês de Sapucaí da vida, a quantidade de elementos que você tem aí figurino, você tem artesanato, você tem, em última instância, tecnologia também, você tem a questão da dança, da música, do turismo envolvendo tudo isso, eventos, tudo isso, né, em um único fenômeno cultural. Assim como se você pega uma peça também, você tem ali, né, figurinista, iluminador, diretor, ator, todo mundo junto no mesmo produto. Então é diferente dentro de um produto da economia criativa saber onde começa um e onde que termina o outro. E a mesma coisa vale quando a gente pensa em tecnologia, porque estou embananando aqui um pouco, mas para depois desamarrar. Criatividade e tecnologia caminham cada vez mais juntos. Né? Eu não sei quem conhece esse cara aí, Theo Hansen. Esse cara é um escultor, ele se autodenomina escultor cinético, né? Ele faz as esculturas
leves de bambu, de pano, que ele coloca esses bichos, esses monstros, assim, andando, né? E o bicho vai quase que num moto contínuo. Ele vai andando sozinho em função do próprio movimento dele. Né? E esse cara, aqui, né? Ele diz assim que ele, enquanto engenheiro, ele quer mapear a mobilidade dos elementos, mas ele, enquanto artista plástico, ele quer mostrar que a fronteira entre arte e engenharia não existe. Né? E aí ele vai fazendo isso, né? Ele cria essas aranhas de madeira, essas aranhas de papelão, ele sempre testa assim, em campo aberto, em pista de aeroporto, em praia, que precisa de espaço para que aquilo ande. Né? Esse aqui, que é o Parato, assim, que funciona como uma espécie de um borrifador de lareira, então as asas vão batendo e ele vai andando cada vez mais rápido. Ou esse aqui, ou então, essas aranhas são sensacionais, né? Elas emborcavam em função da velocidade, e ele vai colocando mais camadas para que elas não virem. Aí, pô, eu via isso, né? Principalmente por essa fala dele, porra, eu quero sempre estar na fronteira entre arte e engenharia. Porra, que sensacional e tal. E aí um dia um amigo falou, mas isso aí não é nada, cara. Porra, esse cara é legal, mas tem que ver o Burning Man. Né? O Burning Man, acho que muita gente deve conhecer aqui o Burning Man. Né? Enfim, Burning Man é justamente um encontro que promove esse tipo de coisa. Promove um encontro entre o pessoal da tecnologia e o pessoal da cultura. É um encontro anual, acontece nesse deserto lá de Black Rock, Nevada, se não me engano, no meio do deserto, e durante esse festival, o que acontece é um ponto facultativo no Vale do Silício, ou seja, todas aquelas empresas de tecnologia param durante uma semana para que todo mundo vá para o festival, para discutir tecnologia e para discutir arte. Essa foto aqui já tem uns 3 anos, na edição desse ano eles já empilharam 4 caminhões, se fundiram um em cima do outro. Isso aqui é um templo, não sei se é hinduísta, mas enfim, as madeirinhas que compõem esse templo são do tamanho de um palitinho de picolé, né? Casa na árvore, enfim, outro templo de cubinhos de madeira, e por aí vai. O grande barato, o fato de acontecer no deserto é que você fica talvez muito mais exposto, muito mais aberto, né? Você fica exposto porque você está ali no calor extremo, no frio extremo e ao mesmo tempo uma tela em branco, né? O deserto vira uma tela em branco para essas obras. E lá você só pode andar ou de bicicleta, ou a pé, ou um meio de transporte construído por você. Né? Então tem essas bicicletas malucas, uma aranha que parece lá do Theo Johansen, enfim, é um negócio meio Guerra nas Estrelas, né? meio ficção científica, e fica todo mundo acampado no deserto, né? Essa é uma foto aérea, o Burning Man, o homem incandescente aqui no meio, as obras de arte espalhadas aqui no meio e no entorno, né? Tá aí o Burning Man. No último dia, eles incineram o Burning Man e tudo isso que a gente viu. Tipo, todas essas peças que a gente viu, taca diesel, gasolina, queima, explode tudo, né? E a grande catarse, acho que simbólica, para que você pense o ciclo da criação. Né? Você precisa destruir aquilo, decompor aquilo para criar algo mais bacana no festival no ano seguinte. E também que a gente estava discutindo, que é uma coisa meio assim, mandala, sabe? Que você fica meses construindo lá mandala de areia para depois destruir no segundo. Demora para construir, mas é rápido para destruir. Então, eu acho que esse tipo de coisa aqui é uma prova disso. Tem uma porção de gente pensando que nem você. É difícil encontrar esse pessoal. Você tem que encontrar por pesquisas, você tem que encontrar por, enfim, por polos criativos, por coletivos, por tentativa e erro, sabe? Eu até, um pouco antes de entrar no Rio Criativo, eu não conhecia gente que pensava essa junção de cultura e de negócios. Aí, pô,